a cana, pessoal, ela vai chegar, ser recebida aqui e já vai passar por dentro da câmara de fluxo de ar, tá bom? Mostrando o momento em que o caminhão descarrega, né, a cana colhida crua em um sistema de esteira. Então, vocês podem ver ela descarregada aqui embaixo e a esteira vai levando ela até o setor em que ela vai passar por aquela câmara de fluxo de ar, onde vai separar, então, as impurezas minerais e também as impurezas vegetais. Vocês podem ver a quantidade de palhada que tem nessa cana que chega aí dentro da indústria. Essa já é a câmara de fluxo de ar, ela vai rotacionando e tendo aí um fluxo de ar contrário o posicionamento e caminhamento dos pomos, e a palha e também as partículas de solo e argila vão saindo por essas perfurações que tem nessa câmara. Vão sendo recolhidos por um sistema que tem aqui embaixo, de esteira, que vai recolhendo a palha e também vai recolhendo as partículas de solo. Aqui dá para a gente ver bem como que é o sistema para fazer o descarregamento dos caminhões, né, na indústria. Tem esse sistema que prende a caçamba aqui do bitrem e faz o estorno dos pomos dentro do sistema de esteira. A cana, depois de passar por essa câmara de fluxo de ar, ela segue no sistema de esteira, onde essa cana vai ser preparada para a extração do caldo, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Aqui vocês podem observar, ó, o solo que é retirado junto com o palha, ele vai sendo descarregado num sistema de esteira e vai ser levado para um local. Essa palha, né, ela depois é separada desse solo e pode ser utilizada aí nas caldeiras. Bom, basicamente, gente, é isso, né? Aqui vai mostrar mais imagens, mas é para vocês entenderem como que é esse sistema de limpeza a seco. É um sistema de fluxo de ar juntamente com a movimentação da cana que vai fazendo a separação aí desses materiais de impurezas vegetais e minerais. Como vocês viram lá, o áudio está um pouco baixo. Deixa eu aumentar aqui. Como vocês viram lá nessa filmagem, né, aqui é só uma ilustração do que nós acabamos de ver. O caminhão, ele é descarregado nessa mesa, né, que ela funciona como um sistema de esteira. Então, os cômodos vão caminhar por esteira até a câmara inercial, onde vai ter a separação de impurezas vegetais e minerais. Tem um transportador de palha, mais de terra, que vai, como vocês viram lá, é uma esteira também, que vai levar
até um sistema de separar a terra da palha, porque a palha ela pode ser usada aí nas caldeiras, tá? Então, ela vai ter um sistema, a terra ela pode ser transportada por caminhões, que é onde vai ser depositada aí no local, no campo mesmo, né? E a palha ela vai ser utilizada aí nas caldeiras. E aqui segue o fluxo onde os comos vão ser preparados para a extração do caldo, né? Então, vamos falar desse preparo da cana para extração. Bom, antigamente, na época do Brasil colônia, né, onde nós produzimos açúcar, como um dos principais produtos aí brasileiros, exportava para a Europa o açúcar produzido no Brasil, a extração do caldo da cana era feita com cana inteira. Mas, ao passar das centenas de anos, né, e aprimorando a técnica de extração, para ter uma maior eficiência de extração, verificou que, ao picar essa cana, você vai ter uma maior quantidade de células, das células que armazenam a sacarose, abertas, do que se chama de open cell, e vai reduzir a retenção de sacarose nesse bagaço. Então, para que você aumente, para que essas indústrias aumentem a extração, é feito um preparo dessa cana antes dela ir para o setor de extração do caldo. Então, a cana, depois que passa lá pelo sistema de limpeza, ela passa por 3 sistemas de preparação. Primeiro, uma faca niveladora, que vai ajustar a altura da cana. Uma faca de alta capacidade, que prepara a cana para entrar no desfibrador. Um desfibrador de alta capacidade de romper as células. Ele vai picar a cana em pequenos pedacinhos, ele vai desintegrar os comos, para que tenha, no mínimo, 85% de células abertas, que é chamada de open cell, células abertas em inglês, né? Para aumentar a eficiência de extração. Isso é feito tanto para extração em moenda, como para extração por difusão, que é nos difusores, né? Então, esse preparo da cana é essencial que seja feito antes. Nessa foto aqui, nós temos aí mostrando a manutenção, né, no desfibrilador da cana, tá? Ele vai cortar, ele tem facas aí muito afiadas, e vai cortar a cana em pedaços pequenininhos, para ter uma maior quantidade de células, as células ali que estão armazenando a sacarose aberta. Então, vamos continuar aqui. Então, depois que a cana foi preparada, né, ela foi desfibrada, picada em pequenos pedaços, ela é transferida para um transportador de borracha, onde tem um eletroímã instalado acima dessa esteira que vai passando com a cana preparada. Esse eletroímã, ele é para retirar impurezas metálicas, por exemplo, até lá do processo de colheita, que alguma peça quebrou, até do próprio caminhão, né, ali do transporte, que pode ter alguma peça de metal, isso para que não tenha quebra ali dos equipamentos, por exemplo, da moenda, né, que essa cana vai passar logo depois. Então, esse eletroímã é para tirar qualquer partícula metálica que esteja entre essa cana aí preparada para a extração do caldo. O transportador de correia ele é comandado automaticamente pelo nível de alimentação da moenda, para determinar uma constância na moagem, para que não chegue, por exemplo, muita cana ali no primeiro terno da moenda e cause ali um embuchamento. Para que tenha o controle do nível de cana que está chegando no primeiro terno da moenda, existe uma bica vertical chamada de chute tonelli. Ela é instalada sobre o primeiro conjunto de moenda para garantir que esteja tendo ali uma quantidade de cana chegando de forma homogênea, para não causar ali um embuchamento do primeiro terno e não causar uma ineficiência na extração desse caldo, para garantir que esteja entrando uma quantidade homogênea de cana preparada já, que teve esse desfibramento, né, nos primeiros ternos da moenda. Esse nível de cana permite controlar a velocidade do transportador da correia da borracha. Esse aqui a gente mostrando, a cana foi preparada, desfibrada, ela segue por essa esteira de metálica. Aqui tem um eletroímã que eu falei para vocês, né, que vai
Caso tenha algum metal aqui indo junto com essa cana que foi preparada, ele vai ser preso aqui nesse eletroímã, e a cana preparada ela vai entrar nessa bica aqui chamada de chute Donnelly, e ela que vai controlar a quantidade, o volume de cana que está chegando no primeiro terno da moenda. Tá? O primeiro terno, cada terno de moenda, ele é formado aí por 4 rolos, que a gente já vai falar com mais detalhe como é o funcionamento, né? Mas já adiantando, e as indústrias que trabalham com sistema de extração por moenda, ela tem de 4 a 7 ternos de moenda, tá? Ternos igual a esse, com esse conjunto de rolos. Então, essa bica, a chute Donnelly, ela vai auxiliar a regular a quantidade de cana preparada chegando aqui no primeiro terno. E também, de forma consequente, vai regular a quantidade de cana preparada que vai chegar nos outros ternos da moenda, tá? Então, aqui só mostrando outra imagem da bica, né? A esteira chega até aqui, a cana preparada vai entrar para chegar no primeiro terno da moenda. Aqui uma foto dela dentro de uma usina aí de açúcar e álcool, tá? Então, a bica chute Donnelly, ela tem função de regularizar e uniformizar a camada de cana preparada que irá para a moenda. Ainda torna a pressão dos rolos sobre o colchão da cana mais constante, isso no primeiro terno e nos ternos seguintes também. Para que a moenda sempre trabalhe cheia, mas também que não tenha sobrecarga de quantidade de cana chegando no primeiro terno. Então, existem 2 tipos de extração da sacarose, a moenda e o difusor. Tá? Inclusive, uma das questões é para vocês também diferenciar esses 2 tipos de extração. Hoje nós vamos falar de da moenda, nós vamos falar com detalhes aí de como funciona a extração por moenda. A moenda foi um sistema, e é um sistema ainda empregado, né? Mas inicialmente só tinha esse, não tinha o difusor. Né? O difusor é um sistema mais novo, vamos considerar assim. E muitas das usinas mais modernas têm adotado o difusor. Mas a moenda foi o primeiro aí nas usinas e domina ainda, e tem muitas usinas que ainda trabalham com ele, tá? Vamos falar um pouquinho de como funcionava o engenho lá na época colonial, né? Os engenhos, eles eram tracionados ou pela água, ou por animais, ou até por homens. Nessa ilustração aqui, nós temos a moenda aqui sendo tocada pelo curso da água, pela velocidade da água que movimentava essa roda de madeira, que movimentava esses eixos aqui, que eram rolos compressores, que geralmente eram feitos de madeira, né? Onde os escravos, que geralmente eram a força escrava, né, que trabalhava aqui, iam passando as canas inteiras nesses rolos, e aí tinha a extração do caldo. Esse caldo era colhido, né, dessa extração, cozido em grandes tachos, né, cozinhava até que tivesse aí a apuração desse açúcar, e depois que eles tinham formado um melaço, era colocado em formas para esfriar. Depois que ele esfriava, tirava ele dessas formas, batia, deixava ele secar no sol, para que perdesse a umidade, porque se ficasse com umidade ia formar ali aglomerações, os grãos, né, empedramento do açúcar. Depois que ele secava ao sol, esse produto ele era encaixotado e levado até os portos, e de lá para a Europa, né? Então, inicialmente, no nosso país, né, Brasil colonial, a extração era feita com esses rolos, e foi com o uso disso que foi evoluindo até a gente chegar nos ternos de moenda atuais, né? Aí mostrando, né, uma pintura que é até famosa nos livros de história, né, mostrando, infelizmente, o trabalho escravo, né, na extração do caldo da cana nesse sistema aí de rolos compressores. O processo de extração do caldo da cana-de-açúcar é um processo físico, né, onde se tem a função de separar o bagaço do caldo. A moagem, a forma de extração é uma pressão mecânica sobre o bagaço, né, sobre essa cana que teve esse preparo anterior, sobre esse colchão de cana desfibrado,
para que ocorra a extração do caldo. O difusor, ele tem uma operação de lixiviação, de lavagem mesmo, do caldo, através de um caldo ou de água, né, com menor concentração. Ou seja, a gente vai explicar melhor isso depois, mas quando você tem um caldo mais diluído, lavando uma cana ali, uma massa, esse colchão de cana de açúcar que foi preparado, né, que está mais concentrado com açúcar, a tendência sempre é do meio mais para o meio menos, né? Então, esse caldo mais diluído, passando ali, lavando, esse colchão de cana preparada, que está mais concentrado em açúcar, vai sempre, o açúcar vai passar para o meio menos concentrado, e vai sendo lavado de forma ali que vai passando por uma esteira, vai tendo essa lavagem constante ali dentro do difusor, até sair um bagaço com pouca quantidade de açúcar retido. E claro que lá no final do difusor, passa também por um interno de moenda para extrair o excesso de água, que ainda está com um pouco de caldo, né? Para depois esse bagaço seguir para sua outra função, que é movimentar ali a termoelétrica, né? A geração de energia. A moagem, né, o sistema de moenda é mais antigo, e no início, lá como a gente mostrou nessa ilustração, né, com o uso da cana inteira, ele era menos eficiente. Hoje, o sistema de moenda é feito em cana preparada, como a gente falou, né, e a extração, então, ela passa pelas essas duas partes, né, preparo da cana, que a gente mostrou, e a extração da sacarose em si. Essa imagem não está tão boa, mas eu pus ela aqui para vocês verem. Um corte, né, em forma tridimensional, mostrando as células da cana-de-açúcar. E aqui seria as células onde está estocada essa sacarose. Quando passa por esse processo de desfibrar o como da cana, cortar ele em pequenos pedacinhos, na operação de preparo dessa cana para extração, você vai romper uma grande parte dessas células onde está armazenada a sacarose, aumentando a eficiência aí de extração da sacarose desses cômodos. Então, nós vamos falar desses dois tipos. Aqui está uma foto aí de um dos rolos, né, mostrando o detalhe de um rolo aí do terno da moenda. E aqui o difusor, uma foto de longe do difusor. Nós vamos inicialmente falar, então, dessa extração do caldo pela moenda. Vou mostrar aqui para vocês uma parte de um vídeo que mostra a extração por moenda. A extração do caldo da cana-de-açúcar consiste no processo físico de separação da fibra do caldo, sendo executado pela escolha de um dos processos vigentes, moagem ou difusão. Em entrevista para a TV UDOP, o engenheiro mecânico da Raízen, Paulo Delfini, fala sobre as diferenças e vantagens dos dois sistemas de extração. A vantagem da moeda é ter uma maior flexibilidade, né? E também, pelo próprio conhecimento mais profundo das moedas, a gente consegue, vamos dizer assim, manipulá-las melhor, né? E agora, do difusor, o grande benefício é o menor consumo de energia e menor custo de manutenção, comparado às moedas, que é um equipamento que tem uma manutenção muito pesada. A gente encontra no Brasil usinas que utilizam os dois equipamentos, tanto a moeda como o difusor, na mesma unidade? Sim, na própria Raiz a gente tem uma unidade que tem uma linha de moeda e uma linha de difusor. A moeda já é existente, na ampliação da usina para posterior a instalação do difusor. Queria que você explicasse um pouquinho. Se a unidade ela já utiliza a moenda, tem como ela tirar essa moenda, substituir pelo difusor? Como é que é esse processo? Ou eu tenho que ter no projeto já previsto o difusor? Depende se está falando de um brownfield. Brownfield ou de um greenfield. Greenfield é uma usina nova, onde você faz a opção, quer o difusor ou moenda. No brownfield, normalmente, você já tem uma moenda. Então, você faz uma avaliação, financeira, né, do retorno do investimento, e decide qual é o melhor processo a ser introduzido para ampliação de capacidade. Dificilmente a gente vai tirar o existente para colocar um totalmente novo no lugar. Normalmente a gente amplia, adicionando
um novo, seja uma nova linha de moenda ou uma nova linha de difusor, mas mantendo o que já existia antes. Em termos financeiros, qual dos dois é mais vantajoso para a usina? Então, em termos de investimento inicial, basicamente os estudos que a gente faz mostram que eles são equivalentes. Se eu for fazer hoje um greenfield, que é instalar uma moenda ou um difusor, o investimento vai ser da mesma ordem de grandeza. O grande benefício do difusor é a manutenção durante as próximas safras, que realmente o custo de manutenção é bem menor do que o custo de moenda. Então, basicamente, e o menor consumo de energia também, principalmente com sistemas de cogeração. Normalmente, quando você faz um greenfield, você já considera a instalação de um sistema de geração de energia. Então, esses dois aspectos, geração de energia e menor manutenção, custo de manutenção, acabam levando a decisão para o lado do difusor. Hoje a gente ouve falar muito em uma nova cana, devido à colheita mecanizada. Essa nova cana, ela é melhor para a moenda ou para o difusor? As usinas sentiram um pouco essa diferença? Sentiram bastante. Ela não é melhor para nenhum dos dois. Agora, a gente consegue, pelo maior conhecimento que a gente tem de moenda, a gente consegue fazer com que a moenda trabalhe sem muitos problemas. Já no difusor, a gente tem sentido muito mais dificuldade, né, em processar esse tipo de cana novo, como você falou, né, até talvez por causa que a gente está ainda numa curva de aprendizado com o difusor, e então a gente tem mais facilidade de lidar com a moenda, com essa cana, do que com o próprio difusor. Isso tem trazido, sim, bastante dificuldade na operação do difusor, e os resultados não são aqueles que se apregoavam antigamente, que o difusor tem uma melhor extração, tem uma grande flexibilidade, principalmente com essa cana nova, tem mostrado uma série de dificuldades operacionais. Falasse em extração, então qual dos dois, a moenda ou o difusor, ele consegue extrair melhor da matéria-prima? Então, o que o pessoal dizia, e o dogma é que o difusor tem uma extração melhor do que a da moenda, mas não é o que ele está vendo na prática, principalmente em função das características da nossa cana e do nível de capacidade que a gente trabalha, né? Um difusor na África do Sul, por exemplo, trabalha com metade, 70% da capacidade, e aqui a gente trabalha com 110, 120. A gente sempre força, como a gente faz em moenda também, sempre trabalha com equipamento no limite da capacidade. Então, as extrações que se conseguem lá, muito difícil a gente conseguir aqui, pela própria limitação de capacidade. Bom, pessoal, esse vídeo eu acho que é importante para vocês entenderem, inclusive essa questão da diferença, né, do difusor para a moenda. Na teoria, o que a gente vê, né, que o difusor é mais eficiente, que ele aí garante 97% de extração, mas vocês viram aí que a realidade, por isso que é bom, né, a gente ver em matérias com o pessoal que realmente está na prática vivenciando isso. Pelo que eles falam aí da nova cana, pessoal, é a cana que foi melhorada para ser colhida mecanicamente, que ela tem aí uma estrutura mais ereta e ela possivelmente tem mais quantidade de fibra. Isso interfere aí muito nesse processo de extração, na dificuldade que você viu que um dos gerentes aí da Raiz, né, que é um grande grupo de usinas que tem várias unidades no estado de São Paulo, e que fala que a grande dificuldade está sendo nos dois sistemas, só que pelo maior conhecimento do sistema de moenda, ainda está sendo melhor, mais fácil de trabalhar com a extração do que no difusor. O difusor tem sim suas vantagens, como ele disse aí, economia de energia, economia de manutenção. O sistema de moenda, pessoal, gasta muita manutenção. Deixa eu mostrar aqui uma imagem para vocês. Todos esses rolos compressores têm essas ranhuras. Tem que ser feito muita manutenção para manter a eficiência na extração. Isso fica muito caro dentro de uma usina. Já o difusor, ele não tem que fazer esse tipo de reparo. Ele é um sistema de esteira que vai ali caminhando esse colchão, né, que a gente fala colchão, que é essa cana preparada, e vai tendo a lavagem. Então, o gasto de energia, o gasto de manutenção é menor. Só que, considerando a eficiência, a gente não pode afirmar
considerando atualmente, né, o tipo de cana que está sendo processado nas usinas, não podemos falar que o difusor é mais eficiente. Até tem algum slide meu aqui que fala dessa questão de maior eficiência, mas isso é que a gente encontra muito aí, quando o difusor começou a ser implantado, esse dogma, né, que o difusor era muito mais eficiente, mas como o próprio representante da Raizen fala, isso na capacidade que as usinas trabalham no Brasil, por exemplo, acima do 100% da capacidade, 110%, isso também reduz muito essa eficiência de extração. Se trabalhasse com um volume de cana sendo processada aí de 70% da capacidade, esse tem um aumento na extração, né? Mas como o volume que trabalha aí dentro das usinas, geralmente ele é acima da capacidade, tanto na moenda como no difusor, você tem uma redução aí, né, nessa eficiência de extração. Esse aqui só é o esquema da extração da moenda, que a gente já mostrou, né? A cana, ela é recebida, limpa, né? Picada, depois desfibrada, passa pela esteira, qualquer metal fica preso aqui, cai na chute Donnelly, que é aquela bica vertical, entra no primeiro terno da moenda. Então, uma usina que trabalha aí com o sistema de moenda de extração de caldo, ele apresenta 5 a 7 sistemas de ternos, tá? 5 a 7 ternos. Cada terno apresenta 4 rolos compressores. E cada um tem sua função ali que a gente já vai falar. Cada sistema, então, é composto, como eu disse, 4 jogos de rolo. E a cana, ela entra ali e vai passar por pressões mecânicas, né? Que vai reduzir o volume dessa massa, provocando a extração do caldo. Nessa imagem aqui, mostrando uma usina com 5 ternos de moenda, tá? A bica aqui chute Donnelly, colocando a cana no primeiro terno. O primeiro terno, gente, é onde extrai a maior quantidade de caldo, nesse primeiro aqui. Até mais de 70%, tá? É extraído nesse primeiro terno. É claro, esse bagaço está cheio de caldo. Então, quando ele entra aqui, a maior parte vai sair. Só que esse bagaço, para continuar esse processo de extração, ele vai ser embebido com água. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, mas vai sendo pulverizada a água sobre ele, para que ele também continue nos próximos ternos de moenda esse processo de extração. Porque imagina, o bagaço seguir seco aqui, ó. O açúcar, às vezes, sacarose, né, vai ficar ali ainda misturada ali com o bagaço e vai ser muito difícil de extrair esse restante se não tiver um processo de imbibição. Por isso, é embebido ou com caldo mais diluído ou com água, tá? Então, depois de passar por esses ternos, o bagaço ele vai seguir um caminho que vai ser levado lá para ser utilizado como energia, né? Nas termoelétricas, na geração de energia, e o caldo vai seguir os caminhos aí se for para o preparo aí, para produção de açúcar, para as etapas de clarificação do caldo que a gente vai estudar daqui uns dias, tá? A extração do caldo da cana constitui a primeira etapa básica da fabricação do açúcar e na produção de etanol. Aqui mostrando como funciona os cilindros de um terno de moenda. Isso aqui é um esquema de um terno da moenda. Cada terno da moenda ele vai ter esses 4 rolos compressores. Esse primeiro rolo, ele é o rolo da pressão. Então, o bagaço, ele entra aqui, bagaço da cana, né, preparado, bagaço não, aqui é a cana preparada, né, gente? A cana, ela entra aqui, ela vai sofrer uma pressão com esses 2 rolos em ação. O caldo, ele já vai começar a ser extraído aqui, sai uma parte do caldo aqui, tem os receptores de caldo abaixo aqui. Ele depois passa por esses outros rolos aqui e um rolo de saída, para retirar uma maior quantidade ainda de caldo que estivesse retido depois de ter passado por esse processo aqui. Ele segue para os outros rolos, para os outros ternos das moendas, ok? Nessa outra ilustração, tá aqui em marrom, mostrando o bagaço chegando, né? A cana preparada, né, gente? Ele chega, a primeira região de compressão, ele vai apenas ter uma compactação dessa cana preparada. Dessa ação aqui, ela vai ter uma extração do caldo,
caldo da segunda compreensão. Nesse outro ponto, vai ser a segunda região de compreensão, que vai ter maior extração de caldo. E aqui, nesse ponto, a terceira região de compreensão. Nessa imagem aqui, mostrando como é a inibição. A inibição é um caldo mais diluído que vai sendo colocado aqui para aumentar a extração dessa sacarose que está ali presa no bagaço. Então, esses cilindros, esses 4 cilindros ali que formam o terno da moenda, eles são compostos de ranhuras na sua superfície para aumentar a superfície útil de contato com a cana desfibrilada, tá? Com essa massa, então, compactada, fina e densa da cana desfibrilada, ela passa no primeiro terno de moenda, onde tem uma intensa extração do caldo. Então, o primeiro terno, gente, extrai de 70% a 75% do caldo. E no segundo, terceiro, quarto, quinto terno vai extrair o restante, sendo que ainda fica uma quantidade presa no bagaço, que não é 100% de extração, não é 100% eficiente, certo? O restante do caldo é extraído, então, pelos sistemas seguintes. Em uma usina, em uma moenda que é formada por 4 ternos, então a maior porcentagem é extraída no primeiro e nos outros 3 ternos a outra porcentagem de caldo. Nessa imagem mostrando a extração, dentro aí de um terno de moenda, vocês podem visualizar que aqui na superfície desses rolos compressores, eles têm essas ranhuras. Isso são feitos e de forma periódica, tem que fazer a manutenção nesses rolos para refazer essas ranhuras, porque o desgaste é muito grande, imagina, são toneladas, milhares de toneladas de cana que passa aqui num dia, então vai tendo um desgaste e com frequência exige manutenção. Isso que torna um sistema, nesse ponto, mais caro que o difusor. Essa presença de ranhuras, né, nos cilindros da moenda aumenta a superfície de contato com a cana desfibrilada e aumenta a capacidade de extração. O terno da moenda, então, ele é formado, ele é uma estrutura denominada também de castelo, né? O número de ternos utilizado no processo de moagem, como eu disse já anteriormente, de 4 a 7. Cada terno é formado por 3 rolos principais, denominado rolo de entrada, rolo superior e rolo de saída, e por um quarto rolo, que é denominado de rolo de pressão, que ele vai fornecer a pressão final ali naquela cana para extração máxima do caldo. Isso aqui eu já mostrei para vocês, né? Então, mostrando que cada estrutura dessa é um terno, cada terno constituído aí por esse conjunto de rolos compressores. Como que isso é movimentado, gente? Por esses motores aqui, que são com energia elétrica produzida lá nas termoelétricas dentro da usina, que são alimentadas com bagaço, que vão alimentar o funcionamento desses grandes motores aqui, que vão fazer que os rolos tenham movimentação para realizar a compreensão desse bagaço, então a extração do caldo. Então, e o funcionamento é por esses grandes motores aqui. Cada terno da moenda, que vocês estão vendo aqui nessa foto, tem 1, 2, 3, 4, 5 ternos de extração. E cada um tem o seu motor elétrico, né, para acionar o funcionamento desses rolos compressores. Os seguintes fatores devem ser analisados para ter uma melhor eficiência da moenda. O índice de preparo da cana. O que é esse índice de preparo, gente? É como que foi preparado lá antes de entrar na extração. Foi a capacidade desses desfibradores de processar essa cana em pequenos pedaços e garantir uma maior porcentagem de open cell, células onde tem a sacarose abertas, prontas para ser extraídas a sacarose. Então, o índice de preparo ele tem muita... Ele vai estar muito relacionado com essa eficiência de extração. Se tem uma cana que teve um preparo mal feito, que lá no desfibrador ele estava fazendo o corte, estava ruim lá as facas de corte, e cortou em pedaços muito grandes esses comos, o índice de extração vai ser interferido, tá? O volume de cana que entra no terno, então a questão da alimentação, a quantidade de cana, vocês viram que
o representante da Raizen falou que trabalha com sistemas sempre acima da capacidade. Isso também interfere. Quanto maior o volume, a eficiência reduz na extração. A pressão hidráulica aplicada, como que está sendo a movimentação, a pressão aplicada na movimentação desses rolos compressores dos ternos. A rotação e oscilação da rotação dessa movimentação dos rolos compressores. As condições superficiais dos rolos, picotes, chapiscos e frisos, que são essas condições da superfície dos rolos. O ajuste da bagaceira e do rolo da entrada, gente. Bagaceira aqui é o nome de uma estrutura ali que compreende o terno da moenda. Aqui, ó, essa é a bagaceira, tá? Ela que vai ajudar a caminhar esse bagaço para o rolo de saída. Então, ela tem que estar ajustada, porque senão você vai ter uma redução na eficiência de extração. A bagaceira, ela tem função de conduzir o bagaço do rolo de entrada para o rolo de saída, tá? Então, se ela tiver com problemas de ajuste, e vai ter interferência aqui na compreensão desse bagaço e também na redução na extração. Quando a gente falou na questão da superfície dos rolos, que interfere na capacidade de extração, nessa foto aqui está mostrando uma manutenção do chapisco nos rolos da moenda. Um grande trabalho e grande quantidade de cana que passa aqui todos os dias, ele vai perdendo essas ranhuras superficiais. E quando perde essas ranhuras superficiais, reduz a capacidade de extração, ou seja, esse bagaço vai sair com maior quantidade de açúcar, de sacarose, sem ser extraído. Então, por isso que a manutenção tem que ser feita de forma periódica, isso encarece muito, se comparar com o difusor, é um ponto, né, que o difusor é melhor do que a moenda, considerando essa questão de redução da manutenção, porque no difusor não tem que ficar fazendo isso, não tem o uso aí de ternos de moenda, né. Aqui, fazendo a manutenção dos picotes do rolo da moenda. Tudo isso, gente, tá vendo aqui, tá liso nessa parte. Tanto de trabalho que esses rolos fazem, processando aí a cana, vai tendo desgaste. E tem que ser renovado esses picotes, porque eles vão trabalhar aí, aumentando a extração do caldo. Então, esse bagaço, ainda contendo um caldo, ele é conduzido para o segundo terno. Então, vamos pensar a partir agora do ponto. Passou pelo primeiro terno da moenda. Esse bagaço, ele vai seguir para o segundo terno, depois para o terceiro, para o quarto, para o quinto, tá? Até, se for só de 5, o quinto vai ser o último, né? Essa forma de ternos sequentes, ele vai possibilitar a maior extração da sacarose. Se existisse apenas um terno, você ia extrair 75% do caldo, o restante ia ficar preso no bagaço e ser jogado no fogo para alimentar as caldeiras, né? Então, para aumentar essa extração no segundo, terceiro, quarto terno, esse bagaço ele é embebido com água ou com caldo mais diluído, tá? Esse procedimento de imbibição, ele vai aumentar a eficiência de extração da sacarose. Mostrando aqui uma ilustração de como é feito esse processo de imbibição. A cana chega no primeiro terno, onde é extraída a maior quantidade de caldo, e aqui formando um caldo misto, né, pessoal, que vai ter do primeiro, segundo, terceiro. O bagaço, antes dele entrar no segundo terno, ele vai ser embebido com água, ou pode ser caldo, tá bom? Caldo diluído, um caldo mais diluído. Geralmente, esse caldo que é extraído no primeiro terno é um caldo mais rico em açúcar, ele não vai ser misturado com os outros. Geralmente, ele vai vai separar, porque ele é um caldo mais concentrado, tá? Então, ele passa por imbibição antes de entrar no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto. Aqui nessa ilustração, formada a moenda por 6 ternos, né? Depois de passar aí por último, o bagaço segue seu caminho para ser utilizado como fonte ali nas caldeiras. Entre o quarto e o quinto sistema, adiciona-se água quente. Lá mais no final, adiciona água quente para aumentar essa quantidade de caldo extraído. Essa imagem aqui, mostrando a imbibição simples, né? Temos vários tipos de imbibição, esse aqui é o caso da imbibição simples. A cana preparada entra na primeira
no primeiro terno, onde é extraído o caldo primário, que eu falei para vocês que geralmente ele não vai ser misturado com os outros, porque ele é um caldo muito mais rico em açúcar. Aí depois esse bagaço, com um pouco ainda de sacarose presa, ele vai caminhando por esteira até o segundo terno, onde passa por uma imbibição, no caso aqui com caldo secundário, um caldo que foi extraído no terno posterior, ele volta aqui por um sistema de canalização e vai embeber esse bagaço antes de entrar no segundo terno. E de forma consecutiva dessa forma, ó, o caldo do terno posterior, ele vem por canos e embebe o bagaço antes de entrar nesse outro terno. Essa forma de imbibição, gente, então, é para aumentar essa extração. Porque se o bagaço passasse aqui no primeiro terno, aqui vai ser extraído a maior parte do caldo, 70%, 75%. E se ele seguisse seco, né, que ele estaria praticamente seco, para os outros ternos aqui, pouca quantidade desse açúcar que ainda está preso no bagaço ia ser extraído. Por isso que é importante colocar esse caldo mais diluído ou água, porque aí ele vai lavar, vai encharcar esse bagaço preparado, e aí com essa água vai aumentando a extração. Embebe ele vai entrar no terno da moenda, vai extrair mais um pouco de sacarose, de forma subsequente. Aqui mostrando a imbibição composta, tá? Imbibição composta, ela aqui só com água, não é feito como nós vimos anteriormente, que seria um caldo mais diluído que vinha aqui lavando. A imbibição por recirculação, ela desvia parte do caldo extraído pelo terno para embeber o bagaço a ser processado no próprio terno. E a outra parte do caldo embebe o bagaço que será processado pelo terno anterior, como vocês estão vendo no esquema. Primeiro terno, extrai o caldo primário, que é um caldo mais concentrado. No segundo terno, vem uma quantidade de caldo extraído nos ternos posteriores e vem embebendo esse bagaço para aumentar aí a extração. Então, esse processo chamado de embebição, ele tem grande importância para aumentar a extração da sacarose que ainda fica ali retido no bagaço depois de passar pelo primeiro terno. Ela pode ser aplicada por meio de uma bica, como nessas ilustrações mostrando aqui uma bica, né? Molhando aí o bagaço antes de chegar no outro terno. Ou ele pode ser por água pressurizada, que tem o poder maior de penetração da água ou do caldo diluído nas camadas aí de bagaço, tá? Então, quando nas usinas usam essa imbibição por água pressurizada, ela tem uma imbibição mais uniforme. Quando se usa a aplicação da água ou do caldo diluído para imbibição, por via de bica, ele tem a imbibição maior da parte mais inferior dessa massa de bagaço. Bom, como medir a eficiência de uma moenda? Né? O que se busca dentro de uma moenda, assim como no difusor, é chegar em números ali de extração mais próximos de 100% possível, só que a realidade é outra, né? A eficiência de moenda, ela é medida, tem formas de expressar ela aí em forma de toneladas de moagem de cana por hora, em toneladas de moagem de cana por dia, em toneladas de fibra gerada por hora, em tonelada de fibra por dia. A extração, ela é a porcentagem de açúcar extraído em relação à quantidade existente na cana, né? A eficiência de extração, ela vai considerar o pol do caldo extraído dividido pelo pol da cana. Uma outra forma de calcular a eficiência de extração da sacarose é considerar o açúcar que foi perdido no bagaço, fazer uma avaliação do bagaço e ver a quantidade de açúcar que ainda está retida. Por exemplo, uma moenda que fez lá a avaliação do bagaço e verificou que tem 8% de açúcar no bagaço, então significa que a eficiência de extração foi de 92%. Exemplo aí da capacidade de processamento de cana. Inclusive, no vídeo que eu mostrei para vocês, ele estava falando que, por exemplo, uma usina dificilmente ela vai aumentar assim, a sua capacidade de processamento de cana, e ela trabalha com a moenda,
ela vai desativar essa moenda para instalar só um sistema de difusor. Geralmente, ela vai trabalhar com os dois sistemas. Para ela expandir, se ela trabalha com moenda, ela vai colocar, vai planejar uma planta nova, né? Com a capacidade de aumentar, de expandir essa extração. Isso aqui é só um estudo de caso, né? A Raízen, que é a mesma empresa que ele, inclusive, estava falando, né? Tem uma capacidade, isso aqui é uma das unidades, né? Pretende aumentar a capacidade de moagem atual, que é de 12 toneladas de cana por hora, para 27 toneladas de cana por hora. Isso significa alterar a sua moagem anual de 2.500.476 toneladas para 5.042.000 toneladas. Uma usina que ela tem aí o projeto de aumentar a sua capacidade de processamento, ela vai fazer um projeto de como implementar essa nova extração. Muitas usinas trabalham para ampliar essa planta de extração, né, com um projeto de difusor atualmente. Tem lá uma planta de moenda e para ampliar instala ali um outro sistema de difusor, que vão trabalhar de forma conjunta, cada um com a sua capacidade de trabalho, ok? E que eu já falei, né, sobre os fatores que afetam a capacidade de moagem, preparo da cana, uniformidade na alimentação, que é a quantidade dessa cana que está chegando, a fibra da cana, que é um problema que, inclusive, foi falado na reportagem, que a nova cana que foi falada é uma cana que foi adaptada, por melhoramento genético, que nós estudamos lá algumas aulas atrás, né? E essa cana, para colheita mecanizada, ela tem que ter um porte mais ereto. E o material que foi melhorado para ela ter esse porte mais ereto, ela é mais fibrosa. Então, isso também interfere na capacidade de extração do caldo. A velocidade de trabalho da moenda, esse sistema, né, ele é automatizado, então como que esse sistema está sendo alimentado, o funcionamento, a regulagem da bagaceira, o elemento humano, né, que está trabalhando ali em manutenção desse sistema, tudo isso interfere, né. As moendas, na entre-safra, elas passam por uma manutenção muito, muito bem feita. Claro que vão ter problemas ali durante a safra, vai ter quebra de ternos ali da moenda, que vai ter que parar para manutenção, mas no período de entre-safra, se trabalha de forma pesada na manutenção das moendas, tá? Vamos fazer nivelamento, alinhamento, esquadrejamento desse sistema de moenda, faz os cálculos, né, para nivelar a bagaceira, tá? A posição da bagaceira, para que tenha aí um consumo, uma eficiência e menor consumo de potência dos motores, tudo isso também é levado em consideração nessa regulagem de moendas. E tem empresas, né, que podem fazer isso, ou até mesmo as usinas têm os trabalhadores responsáveis por trabalhar nessa regulagem das moendas e toda a parte de manutenção. Tem que ter pessoal próprio ali no dia a dia, porque elas quebram, tem que fazer a manutenção ali das ranhuras do sistema ali de moenda, então tem que ter um pessoal que trabalhe com essa manutenção dentro da usina. Na próxima aula, nós vamos falar da extração do caldo por difusor, né? Aqui no fundo dessa imagem, nós já temos aí um difusor, uma foto aí de uma usina de extração de produção de açúcar e álcool com esse sistema de difusor. Só adiantando, né, falando aqui um pouquinho, porque uma das questões que vocês vão responder está relacionado com essa diferença entre difusor e moenda, né? O difusor, então, ele é um equipamento que, na verdade, ele é um lixiviador da sacarose. A extração da sacarose, ela vai ser exclusivamente pelo processo de lavagem repetitiva daquela camada de cana preparada. Sempre por diferença de concentração. O caldo que vai chegar ali para a lavagem daquela camada de cana, ele é menos diluído do que essa cana preparada. E por diferença de concentração, vai aumentar a extração dessa sacarose. Para uma boa eficiência de um difusor, o preparo da cana é importantíssimo, assim como na moenda
Aqui no difusor também, uma cana bem preparada, bem desfibrada, que chega no sistema, é importantíssimo para que você tenha uma boa eficiência de extração. Bom, pessoal, vou finalizar aqui a parte, então, teórica.